Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que nos concede. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu, chance a mais para que nós consigamos alcançar a perfeição. Grande objetivo imposto a cada um de nós já na criação. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando ao Mestre nos mantenha debaixo da sua iluminação para que nós tenhamos clareza e consigamos identificar os grandes objetivos que ainda aguardam pela nossa ação. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando no Livro dos Espíritos, a segunda parte segunda, capítulo 1, e nós encerramos na semana passada o estudo da escala espírita. Hoje nós entramos em progressão dos espíritos, 14 questões que Kardec formulou ao espírito orientador, e são fundamentais, para que a gente consiga entender a razão de ser da nossa existência. Muito bem, as questões vão de 114 a 127, Nós vamos tentar esgotar o assunto. Se não conseguirmos dentro do tempo, nós retornamos na semana que vem para acabar. Vamos lá. Então, em progressão dos espíritos, questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? O orientador responde: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. A 115 é um complemento a 114. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. E aqui nós temos um conceito, o alargamento de um conceito que é fundamental para nós. Responde o orientador: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aqui, na 114 e na 115, então nós temos um conceito essencial para nós. Muitos já ouviram essa frase: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E ela está no fundamento, está na base do nosso processo evolutivo, do nosso processo de progressão. Então, criados simples e ignorantes, Deus destinou cada um de nós a tarefa para o esclarecimento, para o conhecimento. O conhecimento é adquirido, então, pela vivência. Essa é a colocação. E aqui
na 115, fixado para nós o grande objetivo da existência de cada um de nós. Quando ele diz assim, deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Então, Deus nos cria simples e ignorantes e nos dá, vamos dizer assim, a oportunidade, né, de irmos experimentando, vivenciando, né, as experiências com a finalidade de alcançar a perfeição e com a finalidade de nos aproximarmos de Deus, né? Esse é o grande objetivo, né, da nossa existência, da nossa criação. E aí ele diz, olha, passando pelas provas, né, uns são mais ligeiros, são mais rápidos, porque aceitam, submissos, né, e assim aproveitam melhor a oportunidade. Outros, rebeldes, recalcitrantes, né, retardam o progresso, vão numa velocidade um pouco menor, né, porque reclamam, porque não aceitam, porque reagem. Ele faz um prosseguimento, né, em cima da 115, ele prossegue a ideia e pergunta, segundo o que acabas de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com o percorrerem as diferentes fases da vida. E aí o espírito reforça, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. E aqui o espírito diz, olha, a vivência na carne, né, é limitada em oportunidades porque o tempo é limitado. O espírito livre, né, no seu estado original, né, seu estado natural, ele não tem essa limitação de tempo. Então o progresso realizado na carne é sempre limitado, né, limitado pelo tempo. Mas o progresso realizado pelo espírito, no seu estado original, no seu estado natural, no conjunto das suas vivências, ele é ilimitado, porque a vida do espírito não tem uma limitação, não tem um fim. A questão de número 116 também encerra um conceito, e Kardec pergunta assim, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? O orientador responde, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? A pergunta é, há uma possibilidade mesmo, uma que seja possibilidade, de os espíritos conservarem-se eternamente em ordens inferiores, não avançarem, não progredirem? E ele diz, não, isso é impossível, né? Todos se tornarão perfeitos, todos. E aí ele remata, eles mudam de ordem mais demoradamente, mas mudam, né? Porque a velocidade do seu progresso é um pouco mais lenta, são aqueles rebeldes, os recalcitrantes, os que reagem. Mas nenhum dos espíritos vai se manter eternamente numa ordem inferior. Ele volta a perguntar,
Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? O orientador responde: certamente. Eles a alcançam, a perfeição, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Aqui o Espírito coloca duas questões, duas condições, né, essenciais que a gente não pode perder de vista. Nós sempre argumentamos que existem causas maiores, forças exteriores que nos impedem de avançar. E ele diz, olha, não é assim que funciona. Isso é um argumento que vocês usam para se desculpar. Depende simplesmente da vontade, do desejo que nós tenhamos de alcançar a perfeição. E mais, né, da submissão que nós tenhamos aos desígnios de Deus. Né? Mais um reforço naquela ideia de que aquele que reage, aquele que não aceita, aquele que não encara as oportunidades, as provas, as vivências, né, de frente, né, que tenta desbordá-las, que tenta deixá-las para depois, este tem retardamento no seu progresso. E o que é essencial, e aqui aparece a vontade, o desejo. Né? Se a gente pretende, se a gente deseja, se a gente anseia pela perfeição, o caminho se torna bem mais rápido e mais fácil. Né? E a gente alcança, porque a gente trabalha, a gente elabora nessa direção. Se o nosso desejo não é esse, né, certamente a gente alcança a perfeição. Ele diz, olha, ninguém ficará fora da perfeição, todos alcançarão a perfeição, mas o processo será um pouco mais demorado. Na questão 118, mais um conceito. Aqui nós estamos recheados de conceitos. Pergunta Kardec: podem os espíritos degenerar, ou seja, regredir, piorar? Né? Você estava numa determinada posição e aí volta para uma posição inferior, degenerar? O orientador responde: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Muita gente já ouviu, né, que o espírito não retrograda. Significa dizer que o processo de progresso, a progressão é um processo cumulativo. Cada experiência vivida é acumulada e ali permanece. À disposição, né? A gente não esquece, ela fica à disposição para o prosseguimento. Pode acontecer, e a gente entende isso facilmente, pode acontecer da criatura estacionar, ficar estagnada numa determinada posição, não avançar. Mas perder aquilo que já incorporou, né, em virtude, é impraticável, é impossível. Ele diz uma coisa que é essencial, ele diz assim, olha, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Sair da zona de sofrimento para a felicidade. A gente entende isso também com alguma facilidade. Quem, em sã consciência, retornaria ao sofrimento, né, sabendo que iria sofrer novamente, modificando a sua maneira de agir, modificando a sua maneira de proceder. Quem é que, em sã consciência, voltaria atrás, né, quando esse processo retornar
a origem, fatalmente nos conduz à dor, ao sofrimento, né, ao conflito. Quando a gente avança na direção da harmonia, do equilíbrio, né, é inconcebível você pensar em voltar atrás. É este o raciocínio que o Espírito coloca. Os Espíritos não retrogradam pelo simples fato de que eles não podem esquecer aquilo que já conquistaram. Eles não podem simplesmente desprezar as vivências que já foram realizadas. Então, essa é a ideia. Os espíritos não retrogradam, só vão para frente. Podem, excepcionalmente, né, ficar estacionados, né, por vontade própria, estacionados, mas voltar atrás é impraticável. A questão 119, Kardec pergunta, e é uma questão que a gente às vezes coloca, né? Mas por que tantas experiências? Por que sofrer tanto? Por que nos submeter a tantas dificuldades? Ele pergunta, não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Poderíamos progredir a saltos? Poderíamos simplesmente sermos colocados na primeira ordem, espíritos puros, sem as experiências anteriores, sem as vivências anteriores? E o orientador responde assim: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. O trabalho que nós realizamos contribui na construção divina. É isso que a gente tem que entender. Então, os trabalhos menores que os espíritos imperfeitos fazem, segundo as suas capacidades, também fazem parte do plano divino, contribuem para a execução do plano divino. Então, ir direto à perfeição seria nós sermos guindados ao último estágio, ao último degrau da escada, né, sem termos subido nenhum dos outros, sem termos pisado nenhum dos outros degraus. Seria um salto, né, sair da ignorância absoluta, da simplicidade e ignorância, para alcançar a perfeição, um estado de complexidade, de conhecimento acumulado, de desenvolvimento moral, né? Ele faz um comentário, o Kardec faz um comentário embaixo, dizendo assim: pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. O que ele lembra aqui, mais uma vez, é que as vivências encarnadas são limitadas no tempo, e a vivência do espírito, a vida do espírito na sua totalidade é indefinida, é infinita. Então,
se numa determinada vivência na carne, numa determinada encarnação, a nossa condição é uma condição de subalternidade e do berço ao túmulo a gente não avança muito, falando de vida social, né? O espírito não tem essa limitação, né? Usando a figura do berço ao túmulo, né? No curso de toda a vida do espírito, ele pode progredir infinitamente, indefinidamente. A questão que se coloca é: todos perfeitos, todos puros de uma só vez, haveria, ou por obra de Deus, haveria algum mérito nisso? Haveria algum... É essa a questão que ele coloca. A vivência, a experiência, ela traz, né, junto com as atribulações, com os obstáculos, ela traz o mérito, que em último caso, em última análise, né, é o que interessa, é a conquista, são conquistas do espírito. Então a gente tem que ficar com essa ideia. Aqui existe também sempre no meio da resposta tem uma nuancezinha para a gente chamar, para a gente destacar. E ele diz assim: a desigualdade entre eles, a desigualdade entre os espíritos, existente entre os espíritos, é necessária às suas personalidades, né? Nós nos comparamos todo o tempo com quem estava junto conosco na caminhada, né? Nós ansiamos por nos tornarmos bons como fulano, né? Ou nós recriminamos um comportamento indevido de Beltrano. A gente está o tempo todo, né, levantando essas desigualdades, essas diferenças, né? Elas nos impulsionam para frente, elas nos direcionam para objetivos maiores, elas nos ajudam a corrigir distorções, deformidades, né? Então ele diz: olha, o fato de serem desiguais os espíritos, estarem em estágios diferentes da caminhada, né, é necessário às suas personalidades, é um desafio para que se modifiquem, né? Então também é uma visão interessante que ele coloca aqui para nós. A questão número 120, né, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Todos têm que necessariamente ser maus para serem bons? E aí o espírito é enfático, ele corrige na hora, ele diz: pela fieira do mal, não. Ninguém é obrigado a ser mau. Pela fieira da ignorância. E aí ele já estabelece uma outra ideia interessante para nós. Aquilo que nós intitulamos maldade, né, é, em essência, a ignorância, é o desconhecimento, é a falta de visão. Não é absolutamente, essencialmente, a maldade como nós entendemos, né? É a distorção do entendimento. Então ele diz: olha, ninguém é obrigado a passar pela fieira do mal, não, né? Quem faz maldade, quem encaminha-se para o mal, o faz por opção, ninguém é obrigado, né? Agora, pela ignorância, sim, o conhecimento é cumulativo, ele é adquirido pela vivência, paulatinamente, devagarinho. Então é criado simples e ignorante e vai adquirindo conhecimento pelas suas experiências. Mas o mal não. O mal é opção, é opcional, né? A 121, o Kardec pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E aí o orientador responde com uma pergunta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus,
criou-os simples e ignorantes, reforça a ideia. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Livre-arbítrio, opção, decidiram ser assim. Né? Ninguém os obrigou, ninguém os condicionou, ninguém os direcionou. Né? Eles optaram por esse caminho. A 122 prossegue nessa linha de questionamento. Como podem os espíritos, em sua origem, no início, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Existe alguma coisa, já que todos são criados simples e ignorantes, né? Lá na origem, lá no princípio, antes da consciência de si mesmo, existe alguma coisa que favoreça o direcionamento numa ou noutra direção, né? A opção entre uma ou outra direção? E aí o orientador responde assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. A questão do Kardec é interessante, é importante para nós. Ele diz, olha, se ele não tinha ainda uma consciência perfeita, perfeitamente definida, né? Por quê? Né? Qual o fator que o direciona para cá e para lá? Né? E aí ele diz, olha, o livre-arbítrio se desenvolve com a consciência, com a tomada de consciência, mas não, vamos dizer assim, não haveria mérito ou não haveria se o espírito tivesse um condicionamento, uma orientação. Então ele é deixado livre para fazer opção. E aí aparece a tendência. Né? Quando ele diz assim, olha, a causa não está nele, não é própria dele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É aquilo que mais o atrai, mais o agrada. Nós fazemos as opções, todos nós fazemos as opções assim, aquilo que nos agrada. Quantas vezes a gente decide sabidamente errado, né? Conscientes de que vamos passar por dificuldade na frente, que vamos sofrer a consequência da decisão, né? E ainda assim nós decidimos. Né? É o exercício livre da vontade, é aquilo que nos atrai. E aí ele coloca para nós, né, algo que a gente consegue entender, né? A queda do homem, o pecado original. Né? Adão e Eva no paraíso, né? A história toda nós conhecemos. O que é aquilo? Senão ceder à tentação, fazer a livre escolha conforme a sua vontade. Essa é a ideia. Quando Kardec pergunta, ele tenta de alguma maneira estabelecer que haveria inocência, por exemplo, né? Naquele que faz a opção sem ter consciência plena. Né? E o espírito
reduz isso. Não há questão de inocência ou não, é questão de influenciação e de sessão. Eu me atrai, gosto dessa ideia, então é isso que eu farei. Simples assim. As consequências que advêm da minha decisão, né, podem ser dolorosas. Eu reforço, nós muitas vezes fazemos opções sabidamente erradas. Hoje, agora, né? E a gente ainda faz esse tipo de opção. Então é isso que a gente tem que entender. É um processo de escolha, é um processo de afeição. Eu me afeiçoo a determinada coisa, aquilo me agrada, me atrai. Então, quando a gente é completamente ignorante, pode até dizer, bom, eu não esperava essa consequência, né? Nós não estamos mais nesse estágio, a gente já sabe mais ou menos as consequências do que vai acontecer. Então é nessa direção que Kardec questiona, e é esta ideia que o Espírito coloca para nós. Ele diz, uns cederam à tentação, outros resistiram. Existem duas questões formuladas em cima dessa ideia. E aí o Kardec pergunta assim, de onde vêm as influências, né, que sobre ele se exercem? Bom, se é uma influência externa, se é alguma coisa que não está nele, que está fora dele, de onde vêm essas influências? E aí o orientador responde assim, dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás, né? Aqui surge mais uma figura para nós emblemática, né? A figura do diabo, Satanás, como sendo aquele espírito que nos conduz ao mal, né? Nos conduz. Na verdade, são influências, né? São sugestões que nós aceitamos. É o princípio da obsessão. Aquilo nos atrai e a gente abraça aquela ideia. É óbvio que quem nos sugeriu a ideia fica extremamente feliz com a nossa aceitação. E é óbvio também que ele permanecerá perto de nós, nos sugerindo outras coisas, né, interessantes para ele, não necessariamente para nós. Essa é a questão que se coloca. A influenciação está aí. E a gente pode se deixar levar por ela ou não. Ele reforça ainda com mais uma pergunta. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Nós só temos esse tipo de influenciação quando nós somos ignorantes e simples? E o espírito responde, acompanha-o na sua vida de espírito, é o tempo todo, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Eu uso de vez em quando essa expressão, né? Eles se cansam. Mas não adianta sugerir coisa errada para esse caboclo, porque ele não abraça a causa, ele não vai fazer coisa errada. Então aqui está, vamos chamar também, o conceito que nos permite a cura da obsessão, não é? Que é a resistência ativa à influenciação negativa, né? Nós somos influenciados o tempo todo, desde o momento que Deus nos cria, os que estão convivendo conosco, né? Os outros irmãos que foram criados antes de nós, até o infinito, é o tempo todo, né? Na vida de relação é assim, na vida espiritual é assim também. Então, o que a gente tem que entender é isso, a influenciação é permanente, a opção também é uma coisa que a gente tem que fazer permanentemente, você está escolhendo sempre,
né? Então, quando ele fala, isso acontece até que a criatura tenha tanto domínio, império sobre si mesmo, tenha tanto domínio de si mesmo, né, que não ceda nunca mais à influenciação negativa. E aí os maus desistem, né? O fim da obsessão se dá assim, quando o obsessor se cansa de tentar obsidiar, né? Kardec faz outra pergunta. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E aí uma reprimenda do espírito orientador. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Optar pelo mal, né, não pode ser proibido, porque é uma opção. E Deus dá a liberdade. A liberdade não tem restrição. Então, nós podemos ir para um lado ou para o outro. Se a gente escolhe ir para o lado do mal, né, é uma opção. E Deus nos permite a opção. Deixa livre para que nós façamos. A consequência também, né? Então, é isso que nós temos que entender. Se Ele nos cerceasse o caminho, nos direcionando somente para o bem, vamos colocar assim, né, que mérito haveria nessa escolha? É essa a questão que se coloca sempre, né? O aprendizado se dá por experiências positivas e negativas. As negativas também são aprendizado. Então a vivência no mal, uma experiência negativa, é também um aprendizado. Doloroso pelas suas consequências, né? Fica marcado, muito mais marcado às vezes do que as boas escolhas, né? Mas é uma experiência vivida, é uma experiência acumulada, é conhecimento que a gente adquire, né? E aí ele volta. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos, não? O espírito responde, sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Num comentário que uma companheira fez, ela falou, eu me identifico tanto com os espíritos imperfeitos, né? E eu disse a ela, olha, mas a gente tem que verificar que as nossas, vamos dizer assim, as nossas ações se dão em todos os campos. Nós temos até determinadas ações próprias dos espíritos puros, né? E essa resposta do nosso irmão espiritual aqui coloca bem entre os extremos, entre a pureza, né, e a imperfeição absoluta, né, existem gradações. E nós, a grande maioria, estamos nessas várias gradações, ora agindo com pureza, ora agindo imperfeitamente, né? Ele diz, sim, certamente, existem gradações. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. A questão número 125, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? O espírito responde, sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Sim, chegará à perfeição, mas o tempo que vai demorar, né, e, em consequência, os sofrimentos a que ficará exposto serão mais longos. Kardec faz uma consideração, ele diz assim, por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos,
cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Aqueles que erraram perdem mérito por conta disso? O Espírito responde: Deus olha igualmente, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. E aqui uma coisa alentadora, né? Ninguém está condenado por ter errado, né? A gente está condenado por permanecer no erro. Então, a gente só é execrado, só é um pária, né? Enquanto a gente permanece no erro. Uma vez decidindo-se pelo bem, né, não existe mais nenhuma mácula, vamos dizer assim, que nos diferencie do outro que estava no bem. E Deus observa todos que estão no bem, né, com o mesmo olhar. Ele diz, a todos ama com o mesmo coração. Não tem um coração para os que erraram e um coração para os que sempre estiveram bem. Tá? Por fim, a questão número 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E o orientador responde, são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, é através das experiências que ele diz o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio siga seu curso, é através das experiências que os espíritos, nós, nos desenvolvemos, né? Kardec faz um comentário, ele diz assim, os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não tem, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir experiência, precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Concluindo, né, essa leitura, a progressão dos espíritos, o que a gente depreende vamos dizer assim, a ideia preponderante, né, é o exercício livre da vontade, né? Vamos dizer, nós estamos vivendo, vou usar o termo, nós estamos vivendo
né, à busca de experiências que, acumuladas, nos deem sabedoria, nos deem conhecimento, né? Então, esse exercício diário de optar aqui ou por acolá, né, é que nos vai fazer chegar à perfeição, aquela que Deus deseja de cada um de nós, né, e aquela que é o nosso objetivo final, chegar à perfeição moral. Obviamente, a perfeição intelectual também, né? Não existe perfeição que não seja absoluta, né, no seu limite, mas assim, em todos os campos, né? Mas o que a gente depreende é isso: na progressão dos espíritos, né, não existem fatores externos determinantes, existe sempre o interno determinante, que é a nossa vontade, o nosso desejo, né? E é nisso que nós temos que nos apoiar, né? Na direção em que nós direcionarmos, na direção que nós colocarmos o nosso desejo, nossa vontade, é nessa direção que nós seguiremos. A vontade é soberana, eu sempre digo, a nossa vontade é soberana, ela diz, ela dita, né, o rumo que nós vamos tomar e as consequências que nós vamos abraçar no final das contas. Não podemos perder isso de vista, né, e eu acho que esse é a tônica principal. Existem uma série de conceitos colocados aqui, né, que merecem revisão, que merecem releitura, né, são importantes para a gente se definir, né, para que nós consigamos definir a razão de ser, né, da nossa existência. Muito bem. Fica aberto o espaço para os irmãos fazerem qualquer acréscimo, qualquer consideração, críticas, né? E nós vamos encerrando, aos 47 minutos, nós vamos encerrando nossa leitura de hoje, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos estudando, né, ampliando o nosso conhecimento, né, reunidos sob o seu nome, né, em torno da busca da verdade. Agradecidos também ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia e pelas luzes que deitaram sobre nós. Rogando ao Mestre Jesus nos fortaleça, né, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.